Essa semana, o padre perdeu uma pessoa muito próxima. Eu perdi minha madrinha, aos 82 anos de idade. E eu fui até lá no velório e quando eu estava rezando, uma das minhas amigas chegou perto de mim, na beira do caixão, e disse assim para mim: Padre, eu fui visitar a dona Tuca no hospital antes de falecer e ela dizia assim: meu Deus, Deus não me leva. O que será que Ele está esperando? O que está acontecendo? Já chegou a hora, eu preciso ir. E essa minha amiga está com câncer e ela dizia assim para mim assim: eu pedindo para viver e ela pedindo para ir embora. Acho que uma das dores maiores que eu senti na minha vida foi quando no leito de morte de um senhor, ele pegava na minha mão e dizia assim para mim assim: Padre, eu não posso ir embora, eu fui muito ruim na minha vida, não deixa eu ir embora, reza para eu ficar bom. E olhar nos olhos dele e ver que a idade, a doença, a debilidade dele dizia que a hora dele tinha chegado. E de olhar nos olhos dele assim: filho, confia que agora é a sua hora do bom ladrão, confia em Deus, se coloque nos braços de Deus e confia nele, e vai com tranquilidade, vai embora. Nós corremos da morte, e esse é um grande problema da nossa vida. A morte para nós se tornou um peso, a morte para nós se tornou um medo. E Jesus vem para isso, para tirar todo o medo e todo o peso da morte. Quando se fala a palavra morte, quando o padre se veste de preto, as pessoas já colocam na sua cabeça que isso é muito pesado. E na verdade, como diz uma médica muito conhecida, a doutora Ana Cláudia Quintana, para quem já leu o livro dela, a morte é um dia que vale a pena ser vivido. A morte é algo que nós precisamos viver todos os dias. Só é feliz quem sabe morrer todos os dias. Todos os dias você passa por um processo de morte. Primeiro, pela idade, que vai te levando para a morte. Segundo, porque você perde muitas coisas, você vai perdendo coisas. Você faz uma coisa muito bonita que é, por exemplo, o seu casamento. Prepara 3 anos o casamento para 6 horas de festa e a morte dele. Porque passou, aconteceu. Você vai vivendo mortes. A nossa vida é feita de morte e vida. Nós só não podemos esquecer que antes da morte existe uma vida que precisa ser vivida. E o medo da morte nos afasta da nossa verdadeira essência, que é viver a felicidade. Os santos andavam e nos seus quartos, a maioria dos santos, e talvez alguns santos hoje tem algumas imagens, santo que você encontra uma caveira no pé do santo, uma caveira no pé do santo, né, da imagem do santo. E as pessoas às vezes perguntam: nossa, mas que coisa horrível, o que é isso? O que é isso que está acontecendo? Por que isso? E os santos tinham fortemente na sua vida, que eu preciso me lembrar que um dia eu vou morrer. E isso era que fazia com que a vida deles fosse cada dia melhor. E isso é que fazia com que eles ficassem tranquilos em relação à vida. Nós precisamos pensar na morte. Pensar na morte nos santifica. Pensar na morte faz com que nós cada dia mais nos lembremos: olha, eu posso mudar essa situação, não precisa ser feito desse jeito, porque como nuvem passageira, como eles cantavam, a nossa vida vai se fazendo. Como nuvem passageira, nós estamos aqui nesse mundo e voltaremos para a nossa casa verdadeira. Sabe aquele sentimento, e hoje é isso que Jesus diz, que nos ressuscitará no último dia? A ressurreição é aquele sentimento quando você sai de casa, fica tempo fora de casa, e de repente dá uma saudade, uma vontade de voltar para casa, e quando você volta diz assim: olha como é bom voltar para casa.
Como é bom voltar para casa, como é bom estar em casa, não é verdade? Todos nós passamos por isso na vida. E o nosso retorno para o céu também é isso. É como voltar para casa, depois de um cansaço, de uma viagem que até foi muito boa, mas é um retorno para a nossa casa. E nós caminhamos para isso. E os braços do Pai que nos acolherá precisa ser braços de alegria e de felicidade. Na verdade, quanto mais medo nós temos da morte, quanto mais dificuldade nós temos de encarar a morte, pior se torna a nossa vida. Como é bom, como eu cheguei, e o padre disse no velório da minha madrinha assim, chamou ela de Santa. Santa, a gente chamava ela de Dona Tuca. Ele chamou, aqui está a Santa Tuca. Alguém que tinha vivido muito bem a sua vida. E como é bom, porque nós não sabemos de Jesus nem o dia e nem a hora. Como é bom quando nós vivemos bem a nossa vida. E quando chega a nossa hora derradeira, nós nos sentimos prontos para isso. Nos sentimos bem, porque não passamos uma vida fazendo mal aos outros, mas passamos uma vida fazendo bem. E só passa a vida fazendo bem quem tem consciência da morte. Quem tem consciência que um dia isso vai chegar para todos nós, esse momento. E que é um momento bonito e que precisa ser bem vivido e não procurado. Mas nós precisamos entender que um dia ele chegará. Isso transforma a nossa vida, faz de nós seres humanos melhores, bons, porque estamos aqui de passagem e vamos retornar para a casa do nosso Pai. Hoje também no nosso coração está a saudade das pessoas que já se foram. Hoje no nosso coração lembramos quantas pessoas que deixaram este mundo, mas que deixaram marcas em nosso coração, porque viveram conosco e rezamos por eles. A dor da saudade é a dor que nos faz lembrar que nós somos humanos e que amamos. E só faz falta, diz o poeta, que só se sente saudades do que é bom. Por isso as saudades de quem foi são na verdade a lembrança boa de que tivemos boas experiências juntos. E por isso rezamos. Por isso um dia rezamos para estar juntos com essas mesmas pessoas lá no céu, vivendo o lugar onde não, como diz a primeira leitura, não haverá choro, não haverá lágrima, não haverá dor, mas haverá somente a glória de Deus, somente a felicidade eterna, que é para onde nós caminhamos. A promessa de Jesus é que eu te ressuscitarei no último dia. Ele quer te ressuscitar. Por isso, viva como um filho de Deus, como um ressuscitado de Deus. Viva a esperança da alegria eterna. Como nuvem passageira é nossa vida, e quem nos leva é o sopro do Senhor. Acreditamos que ao Senhor pertence tudo. O que Ele fez foi por amor. Como nuvem passageira é nossa vida, e não importa nem dinheiro e nem poder. Feliz daquele que ao chegar aquela hora está sereno e preparado para morrer. Somos todos como nuvem passageira, não importa quantos anos viveremos, ao
Ao chegar a nossa hora derradeira, o Senhor perguntará o que fizemos. Lá no céu só vão entrar os amorosos, os que amaram como Deus mandou amar. Quem lutou para ver feliz outras pessoas eternamente lá no céu irá.